Olá pessoal, tudo bem? Professor Raul de História. Hoje nós vamos discutir um pouquinho aqui, né, sobre as fases, né, da Primeira Guerra Mundial e o seu término também. Então, só para retomar, né, aquele clima de tensão, né, entre os países, uma grande euforia, né, da população, entusiasmada com essa situação que poderia levar a uma guerra, se achando muito superior aos outros povos, achando que rapidamente venceria o inimigo, dos países armados, formadas alianças. Faltava um estopim para a guerra começar. Foi assassinato, né, do Francisco Ferdinando, o herdeiro, né, da Áustria, que foi até a Sérvia. A Sérvia era dominada pela Áustria. Ele foi assassinado lá. O governo austríaco declara a guerra à Sérvia. A Sérvia, como era um país eslavo, né, a Rússia vem em ajuda a ela. A Rússia tinha seus aliados, que era a Inglaterra e a França. E um país vai declarando guerra ao outro ali. Os dois grupinhos entram em guerra, uma guerra global, tá? De uma certa forma, todos os países estavam envolvidos nessa guerra, por isso é a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Nesse contexto, pessoal, essa guerra é dividida em 3 fases, digamos assim, tá? A primeira fase é a guerra de movimentos, né? A Alemanha rapidamente consegue invadir territórios da França, da Bélgica, ali começa a dominar regiões, e aí a França consegue fazer uma contraofensiva, e aí essa guerra fica estática, fica parada. Essa é a segunda fase da guerra, conhecida como Guerra de Trincheiras. Trincheiras, pessoal, eram buracos, tá, que os soldados faziam para marcar seu território, colocavam arames farpados ali para o inimigo não invadir, sacos com areia, e eles ficavam escondidos nesses buracos, colocavam só a cabeça para fora e atiravam. Então ficava o inimigo entrincheirado aqui, o outro entrincheirado na frente, e nenhum avançava. Então ali ocorreram grandes massacres, pessoal, com armas de destruição pesada, metralhadoras. Então assim, ali, tá, começa a perceber muito mais os horrores que era essa guerra. Muitas vezes, pessoal, chovia, inundava essas trincheiras, ratos, doenças ali. Então, assim, muitos soldados, né, que sobreviveram isso voltaram de lá com grandes traumas, né, tem muitos relatos sobre essas trincheiras ali. A terceira fase, pessoal, dessa guerra é quando a Rússia sai. Em 1917, a Rússia vai se retirar. Vai ter uma revolução, né, conhecido como Revolução Socialista, liderado por Lenin, lá na Rússia, e a Rússia sai da guerra. E os Estados Unidos vai entrar nesse momento também, porque os Estados Unidos até então estava neutro, né, nesse conflito. Como era lá na Europa, ele não quis se meter muito e tal. Ele ficou lucrando, na verdade, ele emprestou dinheiro, financiou muitas coisas nessa guerra. Ele ficou muito poderoso, tá, muito rico economicamente ali. E aí, pessoal, quando a Rússia se retira da guerra, a Alemanha vê nesse momento, então, uma chance muito grande de vencer. O que vai acontecer? Ela vai estar tão poderosa ali que ela vai inclusive querer destruir embarcações que levassem armas ou mantimentos para a Inglaterra, que era inimiga dela. Várias dessas embarcações eram americanas, dos Estados Unidos. E aí vai afundar esses navios. O americano, né, os Estados Unidos, vai ver isso como uma ofensa, ou não vai dar mais para como ficar neutro, e vai entrar na guerra então em 1917. Outra coisa que impulsionou a entrada dos Estados Unidos é como ele tinha emprestado muito dinheiro para esses países, né, que eram rivais da Alemanha. Quando a Rússia se retira, a Alemanha estava muito perto de vencer. Então os Estados Unidos percebeu que não ia recuperar esse dinheiro. Então ele teve que entrar na guerra para vencer também ali, para ajudar os seus aliados, tá bom? A entrada dos Estados Unidos vai ser fundamental, tá, para uma superioridade nesse conflito. Os Estados Unidos, antes dessa guerra, não tinha um exército muito preparado para um conflito como esse, mas enquanto ele estava neutro, ele foi se armando, se preparando e ganhando muito dinheiro nessa guerra, vendendo muitos produtos, abastecendo a Europa de produtos, que a Europa estava voltada para a guerra, produzindo armamento. Então os Estados Unidos vai abastecer a Europa com vários produtos, vai se tornar muito rico ali. Então a entrada dos Estados Unidos vai ser muito importante, tá, para a vitória ali da Tríplice Entente. Nesse contexto, pessoal, é importante destacar que o Brasil vai participar dessa guerra também, tá? Como o Brasil vai ter alguns navios afundados também, junto com esses americanos, o Brasil vai entrar na guerra ali até como aliado aos Estados Unidos também, tá? Mas ele não vai enviar soldados propriamente para lutar, ele vai fazer uma proteção ali, né, na costa do Atlântico, enfim, e vai mandar mantimentos, né, médicos, enfim, ele vai dar um suporte ali para os países, ele não vai entrar com soldados propriamente para lutar lá, tá bom? É importante a gente destacar também, pessoal, que sempre nesse conflito, tá, vai haver a grande destruição e fome, né? Diminui muito a produção de alimentos, as indústrias estão voltadas para a guerra,
Então, assim, começa a ter falta de abastecimento de produtos, haviam enormes filas, pessoal, o pessoal ficava horas para conseguir uma fila de sopa ali onde os soldados serviam e tal. Então, assim, dentro das cidades europeias também houve uma grande destruição, sem contar a destruição de indústrias, né, bombardeios. Então, assim, é um grande número de mortes, né, e também de destruição e fome que uma guerra causa. É importante ressaltar que os líderes dos países que declaram guerra, dificilmente eles vão lá lutar. Normalmente é a população mais pobre que vai na linha de frente mesmo, né? Até dentro do exército, da marinha, da aeronáutica, as forças de elite, os comandantes, dificilmente eles estão nas linhas de frente mesmo, enfrentando, eles estão mais na retaguarda ali, tá? Então o grande número das pessoas que morrem é a camada mais pobre numa guerra, inclusive que sente a falta de alimento, a escassez, tá bom? Importante ressaltar também que durante esse conflito vai haver uma grande luta das mulheres por direitos, tá? Porque os homens estavam ali se matando na guerra. A produção, então, nas indústrias, as mulheres começaram a assumir esses trabalhos. Então, como ela começa a desempenhar trabalhos que até então era só função dos homens, elas vão começar a exigir alguns direitos. Por exemplo, até mesmo o direito de votar elas começam a conquistar na Europa ali. Então as mulheres começam a se organizar muito forte para ter uma série de direitos assegurados, tá bom? Então estamos lá naquelas guerras de trincheiras, o pessoal se matando, se destruindo, tá? A Alemanha aos poucos vai ficando isolada nesse conflito, pessoal. Então em 1918 estamos chegando no fim da guerra ali. A Alemanha vai sofrendo pesadas derrotas, tá? Os outros países aliados a elas, né, vão sendo derrotados também. Então a Alemanha, em 1918, não tendo mais capacidade de enfrentar todos os inimigos ali, ela vai assinar um cessar-fogos, um fim dos ataques. É um armistício, a palavra correta, tá? É como se acabasse os conflitos ali, as disputas armadas. Mas ainda não chegou num tratado de paz, tá? Houve um cessar-fogos, né? Agora vai começar então uma série de discussões sobre como vai ficar esse mundo pós-guerra, que uma série de tratados é chamado de Tratado de Versalhes, que foi feito lá na cidade de Versalhes, na França, tá bom? É uma paz, pessoal, mas imposta, né, pelos vencedores. A ideia é que esse tratado não tivesse vencedor nem derrotado. Mas no desenrolar, né, das reuniões, foi uma série de reuniões que ocorreram ali no ano de 1918, se arrastaram até 1919, que vai ser assinado esse tratado, vão colocando para a Alemanha todas as maiores punições da guerra, como se ela tivesse sido a grande causadora e a grande derrotada. Ela, como já tinha assinado um cessar-fogos, e houve uma revolução dentro da própria Alemanha, tá? Pessoas insatisfeitas com a guerra tomaram o poder lá e declararam uma república lá na Alemanha, nesse período. Tiraram então o poder do imperador e tal. E aí, pessoal, é chamada República de Weimar, tá? Esse período da Alemanha. A Alemanha vai ficar com os grandes ônus, digamos assim, com as grandes dívidas da guerra. Ela vai sair extremamente humilhada, pessoal, derrotada. Ela vai ter que ceder territórios dela para outros países, vai ter que pagar indenizações altíssimas que vai levar ela a uma situação de grande dificuldade financeira. Ela vai estar destruída, arrasada, a Alemanha no fim dessa guerra. Ela não vai poder mais ter exército maior que determinado número de soldados. Então, assim, ela vai ficar extremamente humilhada. E é justamente, pessoal, essa situação que vai levar depois de 20 anos, tá, desse tratado a uma nova guerra mundial, que é a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 18. Nós temos um período de 21 anos aí, de relativamente paz, e em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, com os mesmos países envolvidos. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial ela é uma continuação da Primeira, que ficou mal resolvida por causa desses tratados. A Alemanha é extremamente humilhada, então, né, tem que ceder territórios, pagar indenizações, está destruída a Alemanha. A Itália e o Japão também se sentem traídos por esse tratado, porque prometeram terras para a Alemanha que não deram. E o Japão queria uma cláusula que ele fosse considerado igual aos países da Europa, às potências, que ele pudesse ter impérios na África. Também não foi colocado isso. Então eles se sentem traídos e a Alemanha é destruída. É justamente esse sentimento que vai fazer esses países se unirem e começar uma nova guerra 20 anos depois do fim da Primeira, tá bom? É aí que vai surgir o nazismo na Alemanha nesse período. Hitler, Mussolini, Hitler era soldado, Mussolini também. Hitler, que vai ser o grande líder depois da Alemanha, ele vai colocar o nazismo, vai falar que eles são superiores, que foram humilhados na Primeira Guerra, eles querem se vingar do mundo.
A Itália também essa relação muito próxima, tá bom? Então, assim, esse Tratado de Versalhes é o tratado que pôs fim, de fato, à guerra, mas muitos conflitos que levaram à guerra não ficaram bem resolvidos, tá certo? E uma outra coisa importante a destacar é a Liga das Nações, pessoal. Liga das Nações é um órgão que tentaram colocar vários líderes de país do mundo. Para quê? Para que sempre que tivesse uma disputa entre os países, ao invés deles entrarem em guerra, eles pudessem discutir e resolver de forma diplomática, na conversa. Viram os horrores que aconteceu durante essa guerra, viram que não foi bom isso daí, então tentaram criar um mecanismo de resolver os conflitos na conversa. Só que essa Liga das Nações não teve muita força, porque o próprio presidente, os Estados Unidos ali, se manteve fora disso. Então, assim, os Estados Unidos, que era o país mais poderoso da época, ele saiu como mais rico, dessa guerra. Ele vai estar fora disso, então vai perder um pouco de poder de negociação essa Liga das Nações. Mas é importante, pessoal, porque assim, ele vai ser o início do que hoje é a ONU. Tá? A ONU ela vai ser criada depois da Segunda Guerra Mundial, mas mantém essa mesma ideia. Tá? Lá começou com a Liga das Nações, onde os países, sempre que tivesse alguma disputa, algum conflito, algum desentendimento, eles pudessem acionar a ONU, e aí, a ONU de hoje, que eles iam tentar conversar, resolver essa situação sem ter necessariamente uma guerra armada, tá bom? Então, essa Primeira Guerra Mundial, pessoal, deixou um saldo ali de cerca de 10 milhões de mortes, grande destruição, tá, na Europa, os países, com desejo de vingança ainda que vai levar à Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver em breve. E os Estados Unidos saem muito fortalecidos dessa guerra, eles saem como principal potência econômica, até porque o conflito foi no território europeu, não foi aqui nos Estados Unidos as batalhas, então os Estados Unidos não foi destruído. E enquanto ele ficou neutro por 3 anos, a guerra começou em 1914, ele só entrou em 1917. Nesse período ele se torna o país mais rico do mundo, porque ele vai abastecendo com vários produtos, vendendo caro os seus produtos, para a Europa, enquanto a Europa estava se destruindo em guerra, tá bom? Então, olhe um pouquinho as atividades, tá, pessoal? Estudem, qualquer dúvida, nos procure, tá? Grande abraço, até logo.